Pronto, estamos gravando. Olá, pessoal, bem-vindos aqui à nossa primeira aula de língua portuguesa. Primeira coisa que eu quero fazer aqui é falar com vocês sobre o trabalho dos contos, que não tinha dado tempo de eu passar a folhinha para vocês antes de começarmos aí a quarentena. Então, eu vou abrir aqui, eu vou passar pelo chat para vocês o arquivo do trabalho aqui para vocês. Só um momentinho. Primeiro ano médio. Trabalho, primeiro bimestre. Contos. Foi. Tá aí no chat para vocês baixarem. Tá? Agora, peço para todo mundo que tá no chat clicar para baixar, para poder ler numa boa. Mas, de qualquer forma, eu vou agora compartilhar minha tela aqui com vocês. E eu vou a gente conversar aí sobre esse trabalhinho e depois a gente passa para a matéria propriamente dita. Não está vendo? Em cima eu botei logo no início do chat, Zoom Group Chat, tem aqui, ó, primeiro ano, trabalho, primeiro bimestre. Não foi? Mas tudo bem, eu vou fazer outra coisa aqui. Eu vou tentar assim. Eu vou pegar aqui o link do arquivo do OneDrive e vou colar no chat. Talvez seja mais fácil. Aqui, ó. Mandei o link. Só vocês clicarem aí no link. Bom? Então, vamos nós. Aqui, parará. Trabalho do primeiro bimestre. Tá todo mundo vendo aí? Tranquilo? Vamos lá então, pessoal. Ó, então, tem aqui, ó, trabalho referente aos contos Nova Califórnia e O Homem que Sabia Javanês. Então, valor, 2 pontos para literatura e 2 pontos para a língua portuguesa. Só avisar aqui para vocês, esse valor era um valor que tinha sido atribuído como eram normalmente as avaliações as avaliações presenciais do colégio, né? Porém, mudaram as coisas, né? A gente não sabe exatamente ainda como vão ficar os critérios de avaliação. Porém, vamos decidir aí o mais rápido possível. Então, não sei se esse valor vai ficar assim, 2 pontos para a literatura, 2 pontos para a língua portuguesa. Talvez esse valor acabe aumentando. Quer dizer que o trabalho vai se tornar mais importante ainda. Esse número de componentes do grupo 3 a 4, a turma deverá formar 10 grupos. Vocês esqueçam isso, porque isso era do modelo de onde eu tirei, a gente já sorteou os grupos. Não vão ser 10 grupos e o número de componentes do grupo já está sorteado. Né? Esquece isso. Eu esqueci de apagar. Data limite para entrega do trabalho: 28/4 de 2020, às 23h59. Pessoal, ó, daqui a pouco eu vou abrir para vocês fazerem pergunta no chat, tá? Mas, por enquanto, só preste atenção aqui.
Data limite para entrega do trabalho, 28/4/2020, às 23h59. Né? Como você vai entregar? Você vai me entregar por e-mail. Uma pessoa só do grupo vai me mandar em docx ou PDF. Tá? Você vai anexar numa mensagem e enviar para esse e-mail aqui, eduardo.doc@colegiocursoa4.com.br. Entendido? Vamos lá. Só um membro do grupo vai enviar o trabalho por e-mail. Bom, alguma dúvida até aí? A gente vai ter que, vai ter que reler o livro para refazer, para fazer a abordagem dele, certo? Caso, né? Não é um livro, são os contos, né? Conto. Isso. Nós vamos falar sobre esses contos na aula de sexta-feira de literatura, de qualquer forma. Vocês vão dar uma relida no livro e vão fazer esse trabalho. Mais alguma dúvida ou posso continuar? Tá, então continuar aqui. Vamos lá então. Então, formatação da parte escrita. Essa formatação aqui da parte escrita, pessoal, é simplesmente a norma da ABNT. Fonte Arial 12, margem superior esquerda e esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros, espaço entre as linhas 1,5. Trabalho deve conter folha-rosto no padrão ABNT, com o nome da escola, do professor, título do trabalho, ano letivo e nome completo dos membros do grupo. Não é muito difícil você ver como é que é uma folha-rosto padrão, como é uma folha-rosto padrão ABNT, tá? Você só precisa procurar no Google folha-rosto padrão ABNT. De repente, até na próxima aula eu mostro para vocês como é que é se vocês não acharem, mas é fácil achar. Nome completo dos membros do grupo, isso é importante, tá? Agora, o que acontece? Junto com o trabalho escrito, vocês vão fazer uma apresentação do trabalho. Obviamente, não dá para fazer a apresentação em sala, porque estamos, como é que vamos dizer assim, em isolamento. Porém, vocês vão produzir, cada grupo vai produzir um vídeo com filmagem e ou slides. Quer dizer, vocês podem, se vocês quiserem, filmar vocês mesmos ou alguma imagem e tal, ou fazer uma apresentação de slide com narração, né? Do jeito que vocês quiserem. Esse vídeo que vocês vão produzir vai ter duração de 10 a 15 minutos, vocês vão demonstrar as partes do seu trabalho. Quer dizer, vocês vão fazer a análise do texto que vocês fizeram por escrito, vocês vão não é ler a análise do texto, mas explicar a análise do texto como vocês fizeram. E todos os componentes do grupo deverão participar da apresentação, tá? Essa apresentação, vocês têm uma data até a data da entrega do trabalho escrito, né, que é 28/4, para enviar. Como é que você pode enviar? O importante é que chegue até a mim o trabalho. Se você quiser me mandar um link, tudo bem. Se você, sei lá, for botar o teu trabalho no YouTube, no teu canal, me manda o link. Se você for botar o trabalho no Dropbox ou no OneDrive, me manda o link aí para acessar. Se você quiser me mandar o arquivo, se ele não ficar muito grande, você também pode me mandar, tá? Do jeito que vocês conseguirem compartilhar comigo. Alguma pergunta sobre a apresentação e entrega do trabalho? Não? Fala, Lucas. A ABNT é Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quando você faz um trabalho científico,
Quando você faz um trabalho, qualquer coisa, publicação de artigo, publicação de livro, trabalho de faculdade, relatório, qualquer coisa, a formatação tem que ser no padrão ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se você tiver dúvida em qualquer coisa, é só você procurar. É padrão ABNT, formatação ABNT. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma folha rosto aqui para mostrar aqui para vocês. Folha rosto ABNT. Ah, pronto. Só um instantinho que eu vou compartilhar aqui eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para vocês poderem ver. Uhum. Aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Isso daqui é uma capa, isso daqui é uma folha rosto. Eu não estou nem pedindo, para vocês colocarem capa, porque o trabalho vai ficar pequeno, ele vai ter no máximo umas 4 páginas e tal. Mas uma folha rosto nesse esquema aqui, tá vendo? Aqui o que eu expliquei para vocês, vocês encontram até a formatação bonitinha, a formatação bonitinha, como ela tem que ficar. Eu vou copiar isso aqui, esse link, e aí eu vou colar para vocês no chat. Paulo Roberto, eu não entendi muito como vamos fazer essa apresentação. Cara, vocês vão apresentar tudo que eu ainda vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer no trabalho. Aí vocês vão pegar. Imagina que você fosse apresentar, a gente estivesse tendo aula normalmente no colégio, eu pedisse para você apresentar, para cada grupo apresentar o trabalho 10 a 15 minutos lá na frente. Todo mundo vai e apresenta usando projetor, slide, esse tipo de coisa. A diferença é que você não vai lá na frente, entre aspas, porque nós estamos cada um na nossa casa. Então, o que acontece? Vocês vão se reunir virtualmente e vocês vão produzir um vídeo. Aí vocês vão ver como vocês vão dividir o trabalho e tal e coisa. Se cada um vai gravar um áudio, alguém vai montar a apresentação no PowerPoint, alguma coisa assim. Se vocês vão simplesmente botar uma explicação com imagem, o que vocês vão fazer? E aí vocês vão me enviar esse vídeo, ou por link, ou vão me enviar o arquivo, ou vão botar no YouTube. No YouTube você tem como colocar um vídeo em privado, em que só a pessoa para quem você mandar o link tem acesso, se vocês quiserem. Aí vocês vão decidir, aí vocês decidem aí como é que vocês vão fazer, desde que o arquivo chegue até a mim até o dia 28. Pode ser enviado antes. Deu para entender agora, Paulo Roberto? Só escreve sim ou não. Beleza. Daniel, não entendi a parte da formatação da parte escrita, só essa parte mesmo. Agora que 28 desse mês, isso, vocês têm, hoje é dia 1º, vocês têm basicamente até o final do mês para resolver isso. Quem mais que disse que não tinha entendido? Daniel. Daniel, agora mostrando o exemplo, deu para você entender melhor a parte escrita? A formatação? O que você não entendeu, Daniel? Abre o teu microfone e me fala. De repente, falando, você explica melhor. Ah, não tem? Então digita aí. Qual foi a sua dúvida?
enquanto o Daniel digita aí, vamos terminar aqui terminar de explicar o trabalho. E aí depois eu termino de tirar as dúvidas aí. Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Cadê ele? Aqui. Beleza. Então, o trabalho será dividido em duas partes. Né? Primeira parte, resenha crítica dos contos propostos. O que é uma resenha crítica? Resenha crítica é um texto em que você, além de resumir o que você leu, no caso os contos, você também tem que fazer uma análise e dar a sua conclusão, sua opinião, o resultado da sua pesquisa. Então, referência, quer dizer, você tem que botar referência. O que é referência? Referência bibliográfica. Quer dizer, você vai botar a referência bibliográfica do livro. Depois você vai... Se você consultar alguma página, você tem que colocar o endereço da página que você consultou. Se você consultou algum outro livro, algum outro artigo, você tem que colocar o livro, o artigo, né? Essa referência você também vai colocar no formato ABNT. Só procurar essa norma aqui, NBR 6023, está explicando direitinho como organizar isso, como é que você bota o nome do autor, como é que você bota o nome do livro. Se vocês tiverem alguma dúvida nas próximas semanas, eu mostro alguns exemplos para vocês de como formatar. Por enquanto, se preocupa em fazer o trabalho. Formatação se faz por último. Aí você vai fazer dois ou três parágrafos de informações gerais sobre o autor. Né? Você vai pesquisar sobre ele, quem foi, né? No caso aí o Lima Barreto, onde ele viveu, o que ele escreveu, qual era o estilo dele. Pá. Terceira é a síntese ou resumo dos principais elementos da obra. Aí você vai fazer um resuminho da obra. O que trata a obra, o que ela diz, tem alguma característica especial, como foi abordado o assunto, quem são os personagens, o narrador, o tempo, é cronológico, é psicológico, tal, qual é a trama, qual é a história. Quarto, a conclusão. Aí aqui começa, né, você vai falar a conclusão do autor. O que você acha que o autor quis concluir contando essa história, ou cada uma das histórias, no caso, porque você vai ter que fazer isso para cada conto. Depois você vai fazer a apreciação crítica. Aqui eu preciso da opinião mesmo de cada grupo, né? Essa parte tem que ser diferente de um grupo, tem que ser diferente de um grupo para o outro. Não adianta. Nessa apreciação crítica, vocês vão dizer, vocês vão pesquisar ou vão pensar aí qual é a contribuição que a obra deu para a literatura ou para a sociedade, as ideias que ela traz, que os contos trazem, são verdadeiros, são originais, são criativos, a abordagem é diferente ou tem sempre, ou é comum você ver esse tipo de coisa. Os conhecimentos são novos, não são novos, todo mundo sabe o que ele está dizendo? Como? Como é que é o estilo de escrita dele? Ele escreve direto ao ponto, quer dizer, ele é conciso, ou ele costuma dar muita volta para explicar as coisas? É objetivo, é simples, é subjetivo, quer dizer, dá muita volta, é poético, não é? Por quê? E a indicação da obra. Quem é que vocês acham que ia gostar de ler? Para quem seria interessante ler isso? O grande público? Alguns estudantes? Só quem é especialista? Quem? Tá? Então, vocês vão escrever isso para cada um dos contos. Então, deixa eu dar um stop share aqui. E aí, pessoal? Alguma dúvida? Mais alguma coisa que vocês... alguma pergunta que vocês tenham dessa parte aqui? Eu tenho dúvida da questão das referências aí. Tá. Fala. Não, eu tô falando que eu tenho dúvida nessa parte das referências. Calma.
calma, olha só, o que eu falei. Vai fazendo... Muta aí, bro. Muito obrigado. As referências, cara, é só o que você vai consultar para fazer o trabalho. Se você consultou só os contos, suas referências vão ser os contos. Você vai botar... Referência é a mesma coisa que bibliografia. Você vai botar lá, ó, tal conto, tal conto. Se você consultar, vamos supor, algum livro que fale sobre Lima Barreto para fazer o trabalho, nas tuas referências tem que estar lá. Livro tal, 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 do Lima Barreto. Se você consultou um texto que está na página, numa página da internet para fazer o trabalho, você tem que botar assim, ó, texto do fulaninho de tal, na página tal, 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 o nome do texto é esse, esse, esse. Só que existe um formato para isso. O formato, como você coloca isso no trabalho, está descrito nessa norma aqui da BNT, NBR 6023, NBR 6023. E aí você procura no Google e você acha. Mas o que eu falei, deixa essa parte da formatação por último. Primeiro se preocupa em fazer o trabalho. Melhorou a sua dúvida? Melhorou. Muito obrigado. Agora vamos lá, a dúvida do Daniel. Daniel, essa tua dúvida aqui... Tá. Daniel, fonte, Arial 12, margem superior esquerda 13, inferior e direita 2. Essa parte falando da folha, tudo, tudo. O trabalho todo é feito com margem superior e esquerda 3 centímetros, inferior e direita 2 centímetros, fonte Arial 12. Né? Aí como fazer isso vai depender do programa que vocês estiverem usando. Quem vai fazer direto no Google Docs, o Google Docs tem uma maneira de fazer isso. Quem vai fazer no Word, o Word tem uma maneira de fazer isso. Quem vai fazer no LibreOffice, no OpenOffice, tem outra maneira de fazer isso. Tá? Posso prosseguir? Posso? Beleza. Segunda parte do trabalho. Lembra? Agora até daqui a pouquinho a gente vai começar a falar, a gente vai fazer uma revisãozinha disso, né, que foi nossa última matéria. Nós estávamos falando antes da paralisação aí de funções da linguagem, né? Função emotiva, função poética, função referencial, função apelativa ou conativa, função fática. Lembram disso? Hum. Lembram ou não? Caraca, ninguém fala nem que sim, nem que não. Ah, muito obrigado. Tá, beleza. Aí vocês vão pegar 3 exemplos de cada função em cada um dos contos. Tá? Eu já reli os contos, já olhei, vocês conseguem achar até mais do que isso. Então, 3 exemplos de função referencial, 3 exemplos de função conativa, 3 exemplos de função metalinguística, 3 exemplos de função fática e por aí vai. Em cada um dos contos. Aí você vai destacar cada exemplo, quer dizer, você vai copiar o exemplo, vai colocar no seu trabalho, dizendo em que capítulo, em que página, né, do conto que você usou, você encontra. E por que que aquilo é um bom exemplo? Quer dizer, você encontrou um exemplo de função referencial. Este exemplo é um bom exemplo de função referencial porque tal, 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 tal. Você vai explicar. Isso para cada exemplo. Tá? Não, cara, para que você vai colocar, para que você vai colocar mais do que 3? Impossível. Quer dizer, você pode colocar, mas eu só tô pedindo 3, eu só tô pedindo 3. Tá, mas se você fizer muita questão, é contigo mesmo, entendeu? Eu não vou punir você por fazer mais do que o necessário. Agora, só lembrando que são 3 vezes 6, 18 vezes 2, são 36 exemplos que você já vai ter que fazer, que vocês já vão ter que fazer. Para que colocar mais? Para que colocar mais? Né? Então, mas se você tiver a fim de trabalhar, entendeu? Parabéns. Então, dúvida em relação é de cada função, amigo.
Cara, o limite, a primeira parte, que é da resenha e tal, você pode fazer de 2 a 4 páginas, tá? A segunda parte é o que der, porque eu não sei o tamanho dos exemplos que vocês vão usar. Se vocês usarem exemplos pequenininhos, vai ser maior, vai ser menor. Se vocês usarem exemplos maiores, aí vai ser menor, entendeu? Agora que você entendeu o tamanho, o escopo da parada, né, Daniel? Hum. Então, aí depois que vocês terminarem de fazer isso, vocês vão organizar uma apresentação, como se estivessem fazendo um trabalho de grupo mesmo. Mas aí vocês veem como vocês querem fazer. Se vocês cada um vai gravar um vídeo, né, na sua casa. Vocês podem fazer uma videoconferência no Zoom, gravar a videoconferência no Zoom apresentando e me mandar a videoconferência gravada. Também pode, né? Ou vocês podem produzir um vídeo bonitinho, cheio de efeitos. Tem várias formas aí como você pode fazer. Por exemplo, se vocês quiserem gravar uma videoconferência no Zoom e me mandar, ou vocês, como eu falei, põem no YouTube, no canal privado, ou me mandam o link. Vocês que sabem. Tá? Entendido? Fala, Lucas. Eu acho que a nossa conferência não vai cair depois de 40 minutos. Eu acabei de receber uma mensagem que o Zoom, como um presente, acabou de remover o limite de 40 minutos da nossa conferência. Então vamos ver aí se ela vai cair ou não, mas eu acho que a gente vai conseguir ficar os dois tempos direto aqui, né? Sem precisar sair dessa conferência. Se a conferência cair, você já tem o número da outra, tá? Fala, Lucas, qual a sua dúvida? Bom, o Lucas está lá pensando em qual vai ser a dúvida dele e tal. Enquanto ele pensa, vamos continuando aqui. Então, não, seu áudio não está indo não, querido. Não, seu áudio não está indo. Você desmutou-se a si mesmo ou não? Que se você não se desmutou, lamento. Digita aí, vai digitando que a gente vai continuando a aula enquanto isso. Deixa eu sair do share aqui. Deixa eu só avisar lá no chat dos professores que o Zoom não vai derrubar a nossa conferência depois de 40 minutos. E aí eu vou poder continuar com vocês, não vou precisar do outro link não. Senão a Monique pode querer saber. Só para eu avisar aqui. O Zoom removeu o limite. Não cair, vou ficar direto no primeiro link. Pronto. Lucas, teremos que fazer o trabalho escrito e mandar ao senhor e fazer um vídeo slide apresentando. Sim. Sim, meu teclado é mecânico. Dá para ouvir o clack, clack, clack. Dá para ouvir o clack, clack, clack dele, né? Seguinte.
o trabalho escrito e mandar o senhor e fazer um vídeo slide apresentando. Se for assim, pede para mandar por e-mail. Não, mas o trabalho escrito você vai mandar por e-mail. O problema do vídeo, cara, é porque e-mail normalmente tem um limite de tamanho de arquivo que você pode mandar por e-mail. E o vídeo pode ser que fique muito grande para enviar por e-mail. Se você botar em algum, se você botar num link, por exemplo, você pode botar o link no e-mail, não tem problema não, tá? Cara, tudo bem, desde que chegue. Eu sei, eu conheço o WeTransfer. Eu estou falando, desde que chegue até mim, tá tudo certo. Quem tiver o OneDrive, quem tiver Dropbox, pode colocar o link do vídeo do Dropbox, do OneDrive, tipo eu fiz para vocês aí da Folha, e me mandar também. Tranquilo. Desde que chegue até a mim, tá ótimo. Tá bom? Aí vão fazendo. Nas próximas semanas, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam para mim, a gente conversa aí um pouquinho no início da aula. Tá? Então vamos lá. Pronto. Então, galera, como eu já expliquei, já falei para vocês, então, o Zoom me ofereceu aí para ficar na conferência sem ela cair depois de 40 minutos. Só repetindo, se a conferência cair, a gente usa o link do segundo tempo que já está planejado. Se não, a gente fica nele direto até o final. Ok? Então, vamos fazer aí uma revisãozinha feliz do nosso. Vamos fazer uma revisãozinha aí feliz da matéria que nós vimos até agora. Eu imagino que vocês, nesses tempos de quarentena, todo mundo ficou estudando desesperadamente. Então, na verdade, vocês não devem nem estar precisando de revisão. Não é verdade? Estou mentindo? Claro, todo mundo ficou estudando. Eu não duvido, não duvido disso de forma alguma, de forma alguma. Então, olha só. Antes de mais nada, deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo com você, minha tela aqui de novo com vocês. Share screen. Aqui, pronto. Share. Então, senhores, vocês sabem que nós temos aqui a plataforma da Conexia, não é verdade? Tá todo mundo, obviamente, já conseguindo assistir o seu, como é que eu vou dizer, acessar o seu material a partir daqui, além de ter o livro físico. Além disso, tá? Se você for na parte do teu, aqui no conteúdo de A a Z, quando você bota o capítulo quando você bota aqui o capítulo que você quer revisar, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, né? São os capítulos que nós vimos até agora. Você tem aqui videoaulas e as atividades, né? Você tem aqui questões para você fazer. E você tem as atividades aqui para resolver, né? Todo mundo pegou aí? Tranquilo? Tá. Sugiro fortemente, depois de cada aula, vocês fazendo esse exercício, vocês verem os vídeos aqui de aprofundamento. A gente, obviamente, não vai ficar botando esses vídeos de aprofundamento agora, porque senão a gente vai ficar só fazendo isso até o final da aula, não faz sentido. Então, deixa eu dar um stop nesse share aqui. Tá. Ok. O dia inteiro, 25 horas por dia para ver quanto a gente estudou. Nossa, que beleza, hein?
Você estudou 24 horas, aí depois você ainda usou aquele item mágico da Hermione, do Harry Potter, para poder voltar mais 1 hora e poder estudar 1 hora a mais. Não é isso? Entendi. Nossa, fico até emocionado com isso. Deixa eu botar aqui agora a apresentaçãozinha aqui que a gente vai pegar aqui. Pá, pá, pá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês novamente. Uhum. Pronto. Está aqui. Deixa eu botar aqui. Uhum. Apresentação de slides do começo. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma revisada nessa. Vamos dar uma revisadinha aí nessa matéria aqui. Então, hoje nós vamos ver principalmente linguagem, língua e fala, variações linguísticas, elementos da comunicação e funções da linguagem. Tá? Estou aqui com a janela do chat aberta também. Então, qualquer coisa é só vocês falarem comigo no chat. Então, vamos lá. Nós tínhamos conversado aí no início do ano que linguagem é um sistema de signos que permite construir uma interpretação da realidade através de sons, letras, cores, imagens, gestos, etc. Então, quer dizer que qualquer linguagem que nós temos permite que nós interpretemos a realidade e nós comuniquemos essa realidade com outra pessoa. Né? Então, se a gente estiver falando de linguagem oral, os nossos signos são representados por sons que nós falamos. Né? Você está falando de linguagem escrita, são signos que nós escrevemos. Só que tem linguagem que existem linguagens que nós chamamos de não verbal, que são demonstradas através de letras, de cores, de imagens. Você tem linguagem através de gestos, né, como a Libras, né, linguagem brasileira de sinais. Né, tem várias linguagens de diferentes tipos. Todo mundo entendeu? Posso passar para o próximo? Quem cala consente. Daniel falou que sim. Todo mundo concorda com o Daniel. Júlio falou. Tranquilo. Então vamos lá. Língua. Então, linguagem é qualquer tipo de interpretação da realidade feita para comunicar. Já a língua é um código formado por palavras e leis combinatórias, por meio do qual as pessoas se comunicam e interagem entre si. Então, eu só consigo eu só consigo me comunicar através de uma língua se tanto o emissor quanto o receptor, quer dizer, as duas pessoas que estão ali trabalhando, que estão ali se comunicando, se as duas pessoas entenderem aquela língua. Então, eu só posso ter uma comunicação em português se todo mundo estiver se comunicando em português. Se tiver uma pessoa que não saiba português, babou. Eu posso fazer uma comunicação, eu posso fazer uma conversa em inglês se todo mundo souber inglês, se não, babou. Eu posso fazer uma comunicação em Libras se todo mundo souber Libras, se não, já era. Né? A mesma coisa com linguagens diferentes. Né? Tipo, uma pessoa que não sabe nada de futebol. Se de repente o juiz apitar, fizer um gesto, mostrar um cartão e a pessoa não sabe o que aquele gesto, o que aquele apito significa, você não teve comunicação. Por quê? Porque a pessoa não dominava aquela língua,
né, que está sendo utilizado, tá? Só um instantinho que a Monique está querendo falar comigo aqui. Ah, sim. Sim. Que a Monique estava em dúvida se a gente ia para o segundo link ou se ia ficar nesse. Como não derrubaram a gente até agora, vão ficar nesse até eles derrubarem a gente. Né? Vamos lá. Entendido então a questão da língua? Beleza. Aí, dentro de uma língua, você vai ter variação e você vai ter a norma. Quer dizer, se você tem, como é o caso do português, milhões de pessoas que utilizam essa língua, né, no caso o português, você tem aí vários países que utilizam a língua, você tem dentro do Brasil vários estados que utilizam a mesma língua, né? Obviamente, você terá variações. A língua, se ela só tem uma variedade, ela não é uma língua viva. Ela é uma língua morta, que vai ser o caso, por exemplo, do latim. O português é uma língua viva. Então, a língua vai se apresentar de formas diferentes. Essas formas diferentes vão estar relacionadas ao quê? A região geográfica. Quer dizer, pessoas do Rio de Janeiro falam diferente de pessoas de Portugal, que falam diferente de pessoas de Cabo Verde, que falam diferente de pessoas de Moçambique. Pessoas do Rio de Janeiro falam diferente de pessoas de São Paulo, que falam diferente de pessoas do Amazonas, de Brasília, e por aí vai. Ok. O sexo. Você tem variações linguísticas que estão ligadas a menino, estão ligadas a menina. Só o fato de você falar obrigado se você é homem e obrigada se você é mulher, de certa forma já é uma variação geográfica. Existem termos que são mais usados por homens e termos que são mais usados por mulheres. Então vamos lá. A idade, do mesmo jeito. Você tem variações de acordo com a idade. Quer dizer, pessoas mais jovens vão falar de um determinado jeito, pessoas mais velhas vão falar de outro jeito. Normalmente, pessoas mais jovens vão usar mais gírias, mais neologismos, que são frases, palavras novas. Enquanto pessoas mais velhas tendem a ser um pouco mais conservadoras na forma como falam. E também tem, às vezes, até usam gírias, mas usam gírias da época em que eles eram jovens, então gírias mais antigas. Classe social. Pessoas de classe social diferente às vezes usam palavras diferentes, porque frequentam lugares diferentes, porque estudaram em lugares diferentes, moram em lugares diferentes, por aí vai. Profissionais vão ter o jargão profissional. Você tem 2 caminhoneiros falando sobre caminhão. Eles vão usar um monte de termos que a gente não conhece. 2 policiais falando sobre trabalho policial. Eu já dei até esse exemplo. Eles se comunicam muito, por exemplo, quando estão falando de trabalho policial, usando números e códigos, que são os números dos artigos, das leis que eles aplicam. E que eles estão acostumados no dia a dia, a gente não. Técnico de computador falando sobre computadores. Isso tudo é o jargão profissional. E o grau de formalidade do contexto. Quer dizer, você vai usar uma linguagem mais formal se você estiver numa situação mais séria e uma linguagem mais informal se você está numa situação mais tranquila, numa situação com pessoas que são mais próximas de você, e aí você não precisa usar tanto a norma padrão. Por exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês, estou usando uma linguagem mais próxima da norma padrão. Se eu parar e de tarde eu for jogar um jogo online ou alguma coisa assim, eu provavelmente
se eu tiver no chat lá, vou usar uma linguagem que nem de longe é parecida com a linguagem que eu uso quando estou dando aula. Vou começar a chamar os outros de lixo, de noob, e por aí. Não saio xingando geral. De forma alguma. Eu sou uma pessoa super educada, tenho muita paciência quando estou jogando com tóxico. Não, de forma alguma. Não. Vamos lá. Eu não tenho culpa que só tem gente lixo no meu time. Eu não sou tóxico. Vamos lá. Continuando aqui. Dúvidas até agora? Posso continuar ou dúvidas? Caraca, Marcos, sim, não. Decida-se. Sim ou não? Não, não. Tá bom. Então, tranquilo. Então, vou continuar aqui. Tipos de linguagem. Como nós estávamos conversando, nós temos aí, a gente usa a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Linguagem verbal é aquela que utiliza palavras e a linguagem não verbal é que não utiliza palavras. Linguagem verbal é dividida em linguagem oral e linguagem escrita. Linguagem não verbal pode ser o esquema de cores de um sinal de trânsito, por exemplo, né? Uma linguagem que não usa palavras. Ou então a linguagem que um árbitro de basquete, futebol, vôlei ou o que quer que seja usa para demonstrar o que está acontecendo no jogo. Os jogadores conhecem, mas não usa necessariamente palavras. Tanto que você pode ter, por exemplo, um juiz de futebol japonês arbitrando um jogo entre, sei lá, Brasil e Suécia. Ninguém sabe a língua de ninguém, mas eles se entendem porque eles conhecem a mesma linguagem não verbal. Determinados gestos são gestos de linguagem não verbal. Por exemplo, eu fazer isso daqui com o dedo, quer dizer, não. Eu não estou usando palavra nenhuma, mas isso é um gesto que todo mundo conhece. Se eu faço assim com a cabeça, é um gesto que todo mundo sabe que é um gesto afirmativo, tá? Então, como eu falei, linguagem verbal usa a escrita ou fala como meio de comunicação. Em linguagem não verbal, você pode usar imagem, figura, desenho, símbolo, dança, tom de voz, postura corporal. Quando você está falando com alguém, você está usando a linguagem verbal, que você está falando, mas você junto está usando uma linguagem não verbal, porque você está usando um tom de voz, você está usando gestos, né? É por isso que é mais difícil você confundir uma comunicação se você estiver falando cara a cara com outra pessoa, porque a outra pessoa está sabendo se você está rindo, se você não está, se você está falando sério. Se a outra pessoa se você só escreve para alguém, você não tem essa ajuda da linguagem não verbal, tá? Como ele está dizendo aqui, até animais de certa forma percebem e usam a linguagem não verbal, né? O cachorro quando balança a cauda está mostrando que está feliz. Se ele coloca a cauda entre as pernas, meio tristeza, né? Com gato é completamente diferente. O gato que balança muito a cauda, ele balança muito a cauda quando ele está zangado, quando ele está nervoso, né? Esse negócio aí de cachorro. Vamos lá. Os gatos não vão aparecer não, porque eu tô trancado aqui no escritório. Os gatos estão trancados no resto da... Gatos não têm sentimentos. Aluna que não tem sentimentos. Os gatos são seres maravilhosos, superiores aos seres humanos, tá? Vamos lá. Continuando. Vamos lá. Tá. Tem esse vídeo aqui, ó. A linguagem e diversidade linguística. Esse vídeo aqui é um vídeo um vídeo com exemplos do que a gente falou agora.
como o nosso tempo tá... Eu ainda tive que explicar o trabalho, o nosso tempo está meio escasso. Vamos fazer o seguinte, eu ia botar o vídeo na aula, ele é um vídeo de 4 ou 5 minutos, mas ao invés disso, quando a Monique passar esse arquivo para você, eu depois vou botar o link desse arquivo também no chat, e ela vai passar para vocês, vocês clicam e assistem. Se eu terminar de explicar a matéria e a gente ainda tiver um tempinho, eu volto e ponho esse vídeo aí para a gente assistir together, tá bom? Então vamos lá. Nenhuma língua, como eu estava falando aqui, nenhuma língua é homogênea. Quer dizer, nenhuma língua é igual, né, para todo mundo. Né? As pessoas, só por nós sermos pessoas diferentes, nós utilizamos a língua de forma diferente. Nós falamos de forma diferente, nós escrevemos de maneira diferente. Independente de ser professor ou aluno, 2 professores de português vão falar de forma diferente, vão usar palavras diferentes de acordo com a sua personalidade, com a sua vivência. O senhor vai me fazer ter que comprar um PC. Por quê? O que eu fiz para fazer você comprar um PC? Que absurdo. Vamos lá. Ah, esses trabalhos aí. Pô, que absurdo ter mandado você fazer um trabalho. Realmente, tipo, nossa, pessoa terrível. Vamos lá. Cada variedade de uma língua é resultado das peculiaridades das experiências históricas do grupo, né, que a fala, quer dizer, que fala a língua. Né? Cada um teve experiências diferentes na vida, então vai utilizar a linguagem de forma diferente. Do ponto de vista exclusivamente linguístico, todas as variedades de uma língua se equivalem. Não há como diferenciá-las em termos de melhor ou pior, certa ou errada. A diferença de valoração das variedades é um fato exclusivamente social. Peraí, deixa eu voltar aqui. O que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer aqui, senhores? Aqui eu não estou querendo dizer para vocês que você pode usar uma variante diferente da norma padrão, da norma culta em todos os lugares. Eu estou dizendo um ponto de vista completamente técnico. Se eu falo nós vai e nós vamos, das duas maneiras você vai entender o que eu quero dizer. Só que nós vai não faz parte da norma padrão, enquanto nós vamos faz. Se você fala nós vai conversando com um colega numa situação completamente de brincadeira, tipo, as pessoas não vão ligar muito, mas se você fala nós vai numa conversa séria, numa situação, vamos lá, numa entrevista de emprego, apresentando um trabalho na escola, ou pior, você escreve nós vai num texto, aí a coisa fica um pouco mais difícil. Então, mesmo sabendo que todas as variações servem para você se comunicar, você tem que saber em que hora você pode usar uma variação e em que hora você pode usar outra variação, né? A diferença é social. Determinadas variações você pode usar quando está conversando com amigo, com família e tal. Outras, né, você usa em situações sociais mais sérias. Tá? Nós vai mudar o mundo. Cruzes. Vamos lá. Continuando. Dúvidas? Posso prosseguir? Posso prosseguir, senhores? Muito obrigado. Pote. Pote é ótimo. Vai lá. Continuando aqui. Linguagem e diversidade linguística. As línguas mudam constantemente no tempo, variam conforme a região em que é falada e refletem as diferenças socioeconômicas e culturais. Isso aqui a gente conversou lá em... Isso aqui
Jesus. Que isso? Camarada botando ideogramas no chat. Bom, vou ignorar isso. Vamos continuar aqui. As línguas mudam constantemente no tempo. O que é isso? Pessoas de épocas diferentes utilizam a língua de forma diferente. Se você pega uma pessoa do século XIX com o mesmo grau de instrução de uma pessoa de hoje em dia, essas pessoas vão usar frases e palavras bastante diferentes. As gírias são diferentes, o tipo de palavra que se usava, o tipo de expressão que se usava. Isso não quer dizer que na época se falasse melhor ou que hoje se fale melhor. Não quer dizer nada disso. É só uma variedade cronológica mesmo. Isso aí é normal, acontece em todas as línguas. Ô, meu querido, menos brincadeirinha aí no chat, por favor. Tá? Português de Portugal é variação de português brasileiro? Veja bem, qual dos dois surgiu primeiro? Hein, Marco? Logo, o português de Portugal pode ser variação do português brasileiro? Na verdade, o português, tanto em Portugal quanto no Brasil, nós falamos português. O português de Portugal é uma variação geográfica. O português brasileiro é outra variação geográfica. O português de Angola é outra variação geográfica. O português de Moçambique é outra variação geográfica. Você tem uma língua, que é o português. Cada país que fala essa língua vai ser uma variação diferente. Dentro do Brasil, a mesma coisa. Cada estado vai ser uma variação diferente da língua portuguesa. Deu para entender? Ok. Então, a língua reflete as diferenças socioeconômicas e culturais. Aquilo que nós já falamos. Pessoas com grau de instrução diferente, pessoas que têm experiências diferentes, pessoas de nível econômicos diferentes, tendem a se comunicar de forma diferente, porque viveram uma vida diferente, então vão utilizar frases, palavras, expressões diferentes. Quem estudou, quem teve oportunidade de estudar mais, normalmente no dia a dia vai usar uma linguagem mais próxima da norma culta. Quem não teve tanta oportunidade de estudar, de repente vai usar variações que não estão previstas dentro da norma padrão. Tá? Vamos lá. Linguagem e diversidade linguística. Nós, falantes, variamos nosso modo de falar conforme a situação que estamos. Isso aí nós já falamos, né? Tipo, você está conversando com uma pessoa próxima, você consegue utilizar uma variante que não é a norma culta. Agora, se você está numa situação, você está conversando com alguém que você não conhece, ou com alguém importante, ou numa situação grave, numa situação séria, você vai tentar usar os vocábulos dentro que pede a norma padrão. Não há lei contra o preconceito linguístico. Além disso, ele é estimulado diariamente na mídia e na prática pedagógica. Marcos Banho. Então, esse senhor Marcos Banho é um autor que escreveu um livro chamado Preconceito Linguístico. O que é o preconceito linguístico? Preconceito linguístico é você achar que uma pessoa é melhor ou pior de acordo com a forma como ela fala, com a variante que ela fala. Não é nem só de acordo com a norma padrão ou fora da norma padrão. Por exemplo, uma pessoa que mora no Sudeste, como nós moramos, né, no estado do Rio, de São Paulo, achar que é melhor do que quem mora ou quem vem do Nordeste ou do Norte, porque eles têm um sotaque que nós achamos engraçado. Né? Como o Rio de Janeiro foi capital durante muitos anos e São Paulo é o centro econômico do Brasil, nós aqui do Sudeste tendemos a achar
que a nossa forma de falar é superior à dos outros, e não é verdade. Ou então nós acharmos que somos melhores ou mais inteligentes do que alguém só porque a pessoa, de repente, não domina tanto a norma padrão. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque dominar a norma padrão não é uma questão de inteligência ou não, é só o quanto você teve oportunidade de estudar ou não. Isso é o preconceito linguístico. E nós cometemos o preconceito linguístico e nós sofremos o preconceito linguístico também diariamente. Né? Toda vez que você está, às vezes, conversando com alguém numa rede social, alguém chega para você e te ridiculariza porque você digitou uma palavra errada ou porque você não conjugou o verbo corretamente. Qual a razão de fazer isso dentro de um chat de internet? Né? Isso daí é preconceito linguístico, isso daí é o que a gente chama de preconceito linguístico. O que não quer dizer que você não deva procurar usar a norma culta quando der. Né? Quando der. Né? Note que eu estou falando. Não é sempre, é quando der. Vai ter situação que não é situação de norma culta. Imagina você conversando em casa ou conversando com um amigo, querendo usar todas as palavras conjugadas certinho. Ou às vezes quando você está digitando ou quando às vezes você tá na rede social, você está digitando no teu celular. E às vezes você tem que usar abreviação, ou às vezes uma palavra vai sair errada, mas não porque você não saiba, porque você está digitando com uma mão só, você está digitando rápido, tendo que falar rápido com alguém. A gente tem que entender isso. O tipo de linguagem que nós usamos, que dá para usar, vai depender do local em que você está, do que você está usando e do assunto que está precisando aí. Me sinto incomodado quando faz corretor de internet. Em inglês eles têm um termo muito bom para isso, que é o grammar nazi, que é o nazista da gramática, o nazista gramatical. O cara que fica no Facebook, no WhatsApp, corrigindo corrigindo a gramática dos outros. Né? Enfim. Né? Todo mundo entendeu isso daí. Não quer dizer que numa situação de discurso sério, ou quando você está escrevendo um trabalho, um relatório, um texto para trabalho, um texto para estudo, um texto científico, alguma coisa assim, você não tenha que escrever na norma culta. Você tem. Mas existem situações em que realmente não dá. Pô. Você está dentro do ônibus, balançando com uma mão, com outra mão, segurando o celular, digitando alguma coisa, você não está preocupado aí se você está escrevendo todas as palavras da forma mais de acordo com a norma padrão. Posso prosseguir? Posso ou não? Beleza, vamos lá. A escrita na internet, cruz credo. Jesus. Estudos linguísticos discursivos procuram mostrar que internetês não é mera reprodução da fala na escrita, mas sim uma forma de aproximação entre os falantes. Porque a linguagem escrita foi feita normalmente para você escrever com calma e a outra pessoa ler com calma. Quando você começa a ter mensagem de celular e depois internet, você criou um novo uso para a escrita, que é o uso da escrita para você se comunicar rapidamente com alguém. E aí, como você tem que se comunicar rapidamente com alguém, você acaba não seguindo todas as normas, todas as regras da norma padrão. Agora, escrita com S e K, nossa senhora, eu não costumo ver isso por aí, mas sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Língua, linguagem e interação. Né? Então, isso aí é só uma revisãozinha do que nós vimos até agora. Então, a comunicação ocorre quando interagimos com outras pessoas utilizando a linguagem. Se a linguagem tiver palavras, linguagem verbal. Se a linguagem não tiver palavras, você vai ter a linguagem não verbal. Gestos, movimentos, expressões corporais, faciais, sons, cores, etc. Mistas, quer dizer, quando eu uso a linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, quer dizer,
eu estou falando e estou fazendo gestos, estou usando expressões. Isso é linguagem mista. E, como é que é? Linguagens, mídias digitais, né? Eu posso falar, isso na internet é muito comum. Eu digito alguma coisa e mando um GIF, né? Eu mando um meme, entendeu? Para ilustrar o que eu acabei de dizer. Entendido isso? Posso prosseguir? Posso, né? Se tiver alguma dúvida, é só vocês falarem, viu? Então, as pessoas que participam de um processo de comunicação são os interlocutores, né? Quem fala é o emissor e quem recebe a mensagem é o receptor. Você vai ter o código, que é o conjunto de sinais convencionados socialmente para construção e transmissão de mensagem. Então, a língua portuguesa é um código, o inglês é outro código, o código Morse é um código, a língua do P é outro código. Né? Você só tem comunicação quando duas pessoas sabem o mesmo código. Né? Língua, como eu já falei, é um código linguístico formado por palavras e leis combinatórias. Os idiomas são normas linguísticas coletivas nacionais. Né? Então, o inglês tem suas normas, o português tem suas normas, o francês tem suas normas, o alemão, o chinês, tudo isso. O que é um dialeto? O dialeto vão ser normas regionais. Quer dizer, por exemplo, o português falado no Brasil é um dialeto. Em Portugal vai ser outro dialeto. Né? A gente pode dizer que o português do Sul é um dialeto, o português do Sudeste é um outro dialeto. Quer dizer, na verdade, dentro do Brasil a gente nem tem muita questão do dialeto, porque as diferenças de linguagem são pequenas. Uma pessoa do Sul consegue entender uma pessoa do Norte sem muito problema. Então, dentro do Brasil a gente não tem muito essa questão do dialeto. A gente tem entre os países que falam português, né? O português de Angola é um dialeto diferente do português daqui do Brasil, por exemplo. Registro. Registro é como nós variamos a linguagem de acordo com o grau de formalismo da situação. Por exemplo, se você está conversando com um amigo da sua idade, você vai usar um registro mais baixo. Se você estiver conversando com uma pessoa de mais autoridade, às vezes com idade mais avançada, você vai usar um registro mais alto. O registro é o grau de formalismo, é o quanto você tem que se aproximar da norma padrão e o quanto você tem que sair da norma padrão. Né? Dependendo de quem você estiver falando, você pode simplesmente tratar você, e aí, cara? Se você estiver falando com alguém mais velho, ou com alguém com mais autoridade, ou com alguém que você não conhece bem, você vai dizer, o senhor, ou vossa senhoria, dependendo do cargo do cargo da pessoa, de quem a pessoa seja. Entendido, pessoal? No vocabulário jurídico, por exemplo, você tem toda uma maneira diferente das pessoas se tratarem quando elas estão no tribunal, né? Tratar o juiz, tratar um ao outro, por causa da situação que eles têm. O grau de formalismo é muito grande. Posso prosseguir? Show. Vamos lá. Fala. Quando nós falamos, né, são as normas individuais, cada pessoa tem uma fala diferente. A fala é não planejada, fragmentária, incompleta, pouco elaborada. Nós utilizamos frases curtas, simples ou coordenadas e pouco uso da voz passiva. Quer dizer isso, quando nós estamos falando, normalmente não dá para, a não ser que você esteja lendo um discurso, mas aí você está lendo alguma coisa que foi escrita, a nossa linguagem, como nós falamos, é uma linguagem mais simples. A gente não planeja exatamente de uma frase para outra. Por isso que a gente se repete quando a gente fala, ou a gente começa uma frase, interrompe no meio e fala outra, né? A gente normalmente tem que usar uma linguagem mais simples quando está falando. Por isso que você não pode escrever do jeito que você fala. Existem coisas que falando está tranquilo, mas
Quando você escreve, não é tão tranquilo assim. Já a escrita. Na escrita, você vai ter uma linguagem planejada, não fragmentária, completa, elaborada, frases complexas, com subordinação, emprego de voz passiva. Então, quando você está escrevendo, você tem mais tempo para elaborar o que você está pensando, você tem mais tempo para decidir o que você vai fazer. Não tem por que você ficar repetindo palavras. Então, o discurso escrito tende a ser um pouco mais formal, as frases maiores, mais complexas do que as frases quando você fala. Continuando. Níveis da língua. Nós já falamos disso daqui também. Né? Você tem a língua padrão e não padrão, quer dizer, culta ou popular. Linguagem técnica, que é o que você vai usar em manuais, textos técnicos. Literária, que é o tipo de linguagem que você vai utilizar, por exemplo, numa poesia. Gíria, a linguagem do dia a dia, quando a gente está se comunicando com pessoas que são próximas a nós. E jargão, que é a gíria da profissão, né? São termos técnicos ou gírias que são usados por pessoas de uma determinada profissão. Funções da linguagem, né, que é o que vocês vão ter que ver lá no trabalhinho de vocês, né? Lembrando, são 6, do mesmo jeito que são 6 componentes elementos da comunicação, você tem 6 funções da linguagem. Função emotiva, quando a ênfase está no emissor, quando o objetivo é mostrar basicamente as emoções do emissor, eu quero, eu gosto, eu amo. Você vai ter muito isso em poesia. Você vai ter muito isso em comentário da internet, quando a pessoa, você é um lixo, eu te odeio, eu detesto tal coisa. Tal coisa não deveria existir porque eu acho ridículo. Você está utilizando a função emotiva. Já a função conativa ou apelativa, né, quando você está tentando convencer o receptor a fazer alguma coisa, por exemplo, a comprar alguma coisa. Vocês lembram do compre batom, seu filho merece batom? Que eu coloquei para vocês lá na sala? Então, isso aí é a função apelativa. Normalmente, na função apelativa, você vai ter muito uso do imperativo. Compre, venda, aproveite, alugue, venha, ligue. Função apelativa. Referencial, quando eu quero simplesmente passar uma informação. Então, por exemplo, um texto de um livro didático ou um texto técnico vai ter muito de função referencial, porque ele não quer passar emoção nenhuma, ele só quer te dar uma informação. Quer dizer assim, por exemplo, o dia tem 24 horas. Né? Isso é um pequeno texto só de função, é um texto só de função referencial, porque eu não estou passando emoção nenhuma. Função metalinguística, quando eu uso uso para explicar o próprio código. O que é isso? Usar o código para explicar o próprio código. Por exemplo, eu uso um dicionário. O dicionário usa a língua portuguesa para explicar a língua portuguesa. Eu faço um filme sobre cinema. Eu estou usando o cinema para explicar o cinema. Então, eu tenho a metalinguagem. Função fática. Função fática, eu estou destacando o canal. Função fática é aquela função que eu falei para vocês que a gente testa o canal de comunicação. Trabalho do primeiro bimestre. Estão perguntando, tem que ser em grupo? Nós sorteamos os grupos em sala. Tem que ser aqueles grupos que foram sorteados. Tem que ser os grupos que foram sorteados. Tá? Função fática, o destaque aí é o canal. Então, quando você fica 1, 2, 3 testando ou dizendo alô, alô, você está me ouvindo? É função fática. E a função poética, quando o mais importante é a forma da mensagem e não necessariamente o conteúdo dela. Então, por exemplo, numa poesia, o cara tem que se preocupar em rimar
O cara tem que se preocupar com quantas sílabas tem cada verso. Uma letra de música em que o cara tem que se preocupar se a letra está encaixando na melodia. Ele está mais preocupado com o formato das palavras dele do que necessariamente com a mensagem. Por isso tem letra de música que a gente, pô, nossa, não dá para entender direito essa letra, porque o cara às vezes está muito preocupado no som da palavra e não tanto na mensagem que a palavra está passando. Aqui tem uns exercíciozinhos já com resposta, que quando a Monique passar para vocês essa apresentação, eu vou botar o link, aliás, para vocês e depois, vocês podem dar uma lida e fazer, junto com os exercícios lá do livro de vocês e do portal. Sim, pessoas, temos aí 3 minutinhos, 2 minutinhos, eu acho, para tirar alguma dúvida. Mas se vocês tiverem alguma dúvida depois, é tranquilo. Na próxima aula a gente fala. Sim, algumas músicas sem pé na cabeça existem por isso. Às vezes os caras querem passar para você uma determinada. Os caras querem só estão preocupados com o som da música, só estão preocupados com o ritmo da música e não estão preocupados exatamente com a mensagem que a música quer passar. Nossa, muito obrigado. Problema de áudio depende muito, cara. Eu tô usando aquele fone Kraken da Razer, né? Ele é um bom fone, então o som tende a ficar melhor. É, não fica, o som não fica um pouco vazado, né? Mas é isso então, mas cara, depois eu vou passar os grupos. Se vocês não anotaram, depois eu tirei uma foto do quadro que a gente sorteou os grupos. Aí a gente pode dar uma olhadinha, nisso. Deixa eu só, antes da gente sair, só ver aqui quem é que tá, só me facilitar aqui. Me ajudem aí com a chamada de vocês. Só rapidinho. Carolina, tá online? Tá. Daniel tá online, tá. Guilherme tá. João Vitor tá. Tá bom então, pessoal. Então vamos encerrando aqui a nossa primeira aula. Nos vemos de novo aí na sexta-feira com a aula de literatura. Tá bom? Tranquilo. Tchau, tchau. Bom intervalo aí para vocês. Goodbye.